quero ir um pouquinho mais fundo no tamanho do buraco cavado nos anos Dilma e quanto atípico aquele foi e principalmente o que isso significa do ponto de vista do ciclo econômico. Porque a economia, não é só no Brasil, em qualquer lugar do mundo, ela se move em ciclos. O ciclo tem uma fase ascendente. Na fase ascendente do ciclo econômico, o que acontece é que as nossas expectativas vão ficando cada vez mais altas e, ainda assim, a gente é surpreendido positivamente. O que acontece é melhor que as nossas expectativas. Aliás, é por isso que a gente sobe a expectativa para o ano seguinte. Só que isso acaba num momento. E começa o reverso da medalha. As expectativas vão caindo cada vez mais e as surpresas são negativas. Mas isso acaba também e começa um novo ciclo econômico pela fase positiva. Essas fases, elas não têm duração estável, elas não têm intensidade estável, ou seja, a gente pode ter grandes surpresas positivas que duram muito, ou grandes surpresas negativas que duram pouco ou muito. Aí sim depende do que a gente faz, depende de administrar bem a economia. O recado aqui importante é, eu quero ser justo com a Dilma, para fazer a comparação eu peguei o que veio antes e o que veio depois. O que veio antes, governo do partido dela. O que veio depois, governo eleito junto com ela. Vamos ver quanto foi atípico e especial o período dela. O que veio antes, ela ficou 5 anos e meio, então eu peguei o mesmo período do governo Lula. Vocês estão vendo aqui uma exceção e duas tendências. 2009 foi exceção. Um ano em que as nossas expectativas caíram. E o que aconteceu foi pior ainda do que a expectativa. Por uma razão, foi o ano de uma crise global. E por isso que eu comecei falando que o que me preocupa é o cenário externo. Tirando a crise global, o Brasil estava na fase ascendente do ciclo econômico. O que isso significa? Que as projeções vão indo cada vez mais para cima. Essas projeções saem do relatório Focus, que é uma sondagem que o Banco Central faz, semanalmente com mais de 100 economistas. E ele publica a expectativa média desses economistas. O que vocês estão vendo é a expectativa no dia 31 de dezembro para quanto seria o crescimento do ano seguinte. E vocês estão vendo que isso aqui vai subindo. E vai subindo por conta da segunda tendência. Os números que estão em verde não são expectativas, é o que realmente aconteceu. E se vocês notarem, a exceção do ano da crise, em todos os anos, o que aconteceu foi melhor do que a gente achava. Por isso que as expectativas subiam. Porque a gente tem uma expectativa, quando é melhor, a gente já espera mais para o ano que vem. É melhor, espera mais, é melhor, espera mais. Cristo Redentor vira foguete, vai para a capa da revista The Economist, a primeira vez, né? Quando estava virado para cima. Só vai dar Brasil. Dilma tomou posse. O ciclo inverteu. Aí nós temos, todos os anos, as expectativas caindo. Mas o que é mais grave, em todos os anos, elas são frustradas. Até que em 2016 aconteceu uma coisa que é um milagre. Os economistas acertaram a projeção na mosca. É uma coisa muito rara. E ela só aconteceu porque 2016 não foi um ano comum. 2016 foi um ano do impeachment. A Dilma só estava lá na primeira metade. E foi pior que os economistas achavam. Mas na segunda não estava. E o ciclo inverteu. Começou a ser melhor. Na média, os economistas acabaram acertando. O importante é que aquele é o ponto de inflexão do ciclo econômico brasileiro. Desde então, o que acontece? As expectativas sobem, mas mais importante, a surpresa é para melhor do que a expectativa. O IBGE divulgou hoje o dado do PIB do ano passado. O crescimento foi de 1%. 1% não é razão para a gente comemorar, muito longe disso, menos ainda depois de 2 anos de queda de 3,5%. Mas tem um detalhe. A expectativa no dia 31 de dezembro do ano passado era de um crescimento de 0,4%. O crescimento foi 2,5 vezes maior do que a expectativa. E o meu ponto é, vai acontecer a mesma coisa nesse ano. A expectativa nesse ano, no dia 31 de dezembro, era um crescimento de 2%. Agora o pessoal já está começando a discutir se vai crescer 3 ou 4. E aí chega o meu ponto. Na fase em que nós estamos, acontecem duas coisas. As expectativas vão sendo revistas para cima e, ainda assim, a surpresa é para melhor do que as expectativas que nós temos. Acontece sempre e não é só no Brasil.